Você já parou para pensar na estranha e, muitas vezes, ilógica maneira como nos preocupamos com a possibilidade de uma má notícia iminente? Antes mesmo que algo aconteça, antes que qualquer fato se concretize, nosso estômago se embrulha, as mãos suam, e a mente entra em um ciclo vicioso de si. Perdemos o sono, destratamos quem está perto e esgotamos nossa energia mental em algo que, por definição, ainda não é real. Nos sentimos mal antecipadamente, por uma escolha nossa, por puro hábito. Sêneca, o filósofo estoico, observava o quão tolo esse ponto de vista de certas pessoas, que, em nome de uma suposta prudência, se mantêm excessivamente ocupadas. Ele via aqueles que gastam a vida preparando-se para viver, fazendo planos a longo prazo e protelando o presente. Essa expectativa que tende para o amanhã é, segundo ele, o maior impedimento para viver, roubando-nos o momento presente ao prometer um futuro incerto. Enquanto nos preocupamos com o que pode vir a acontecer, desperdiçamos o agora. O único tempo sobre o qual temos algum controle real. Mas e se houvesse uma forma de nos preparar para o pior sem nos afogar na ansiedade? E se pudéssemos encarar as adversidades de frente, não para nos deprimir, mas para nos fortalecer e viver melhor? É exatamente isso que os estoicos propunham com a prática da premeditatio malorum. A premeditação dos males. Não se trata de pessimismo ou de atrair energias negativas. Longe disso. É uma técnica mental poderosa, um escudo psicológico, que visa diminuir o medo e construir resiliência diante das incertezas da vida. A essência da premeditatio malorum reside em visualizar, de forma antecipada e consciente, os piores cenários possíveis em diversas situações. Não é para se desesperar, mas para que, ao confrontá-los mentalmente, você perceba que muitas dessas catástrofes imaginárias são menos aterrorizantes do que parecem. E, mais importante, você começa a planejar como reagiria, como superaria, caso elas realmente acontecessem. É uma forma de desarmar o futuro, de roubar o poder das preocupações que nos paralisam. Pense, por exemplo, na ansiedade que precede uma decisão importante na sua carreira. Aceitar um novo emprego, iniciar um projeto ambicioso, ou até mesmo mudar de área. Sua mente naturalmente se preenche com o medo do desconhecido. A premeditatio malorum convida você a sentar-se e, deliberadamente, questionar. Qual é o pior que pode acontecer se eu aceitar esta oportunidade? E se falhar? E se o novo emprego não for o que eu esperava? E se a mudança não der certo e eu me arrepender? Ao invés de fugir dessas perguntas, você as abraça, explorando cada ramificação negativa. Talvez o pior seja perder dinheiro, ter que recomeçar ou enfrentar a crítica. Uma vez que você coloca esses medos no papel ou os vocaliza, eles perdem parte de sua nebulosidade e, consequentemente, de seu poder. Você pode então se perguntar: se isso acontecer, como eu lidaria? Tenho um plano B? Tenho recursos emocionais ou financeiros para me reerguer? Esse exercício transforma a ansiedade paralisante em planejamento estratégico e autoconfiança. Você não está mais à mercê de um futuro incerto, você está se equipando para ele. Sêneca, em suas cartas morais, nos desafiava a testar nosso caráter de uma maneira muito prática. Ele sugeria dedicar parte de uma semana a viver de forma extremamente simples. Comer apenas o mais escasso e barato, vestir roupas surradas. E então, perguntar a si mesmo: isso é realmente a pior coisa que eu temia? Essa provocação radical tinha um objetivo claro: mostrar que muitas das piores coisas que imaginamos são, na verdade, suportáveis. E que nossa capacidade de adaptação é muito maior do que supomos. Para nós, na vida moderna, esse exercício pode ser adaptado. Não precisamos necessariamente viver na penúria para testar nossa resiliência. Podemos, por exemplo, imaginar a perda de um emprego estável. O que você faria? Quais habilidades você desenvolveria? Como se adaptaria às novas circunstâncias? Ou talvez, imagine uma crise financeira inesperada. Como você reorganizaria suas finanças? Onde cortaria gastos? Esse ensaio mental, feito em tempos de bonança, fortalece sua mente e seu planejamento. Para quando os tempos difíceis chegarem. Como soldados que praticam manobras em tempos de paz. Construindo defesas sem inimigo à vista. Você se prepara para que, quando a adversidade surgir, não seja pego de surpresa e não se abata.
A premeditatio malorum é particularmente útil antes de uma apresentação importante ou um confronto difícil, antes de subir ao palco para falar para uma audiência, ou antes de ter aquela conversa séria com um colega ou parceiro. Sua mente pode criar cenários catastróficos, esquecer as palavras, gaguejar, receber críticas severas, ou a conversa tomar um rumo inesperado e negativo. Em vez de reprimir esses medos, os estoicos diriam: deixe-os vir. O que é o pior que pode acontecer? Se você imaginar que vai esquecer tudo, talvez você se force a revisar ainda mais o material, ou a ter um plano para improvisar. Se você imaginar que a conversa será um desastre, você pode ensaiar mentalmente diferentes respostas. Focar em manter a calma e a clareza, independentemente da reação do outro. Ao simular esses desfechos negativos, você não os está desejando. Você está apenas se preparando. Você está se imunizando contra a surpresa e, assim, fortalecendo sua capacidade de manter a compostura e agir com razão, mesmo sob pressão. Essa prática nos ajuda a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. A perda de um emprego, uma doença, a opinião alheia, são coisas que, em grande parte, escapam ao nosso domínio. Mas nossa reação a elas, nossa atitude e a forma como nos preparamos para enfrentá-las. Isso sim está em nossas mãos. Sêneca nos lembra que tudo o que está por vir se assenta na incerteza. Por que então gastar o presente com preocupações sobre o que é incerto e incontrolável? Ao invés de ceder à ansiedade, podemos usar a premeditatio malorum para antecipar o impacto e, assim, mitigar sua força quando ele chegar. A prática não é apenas sobre se proteger contra o sofrimento, mas também sobre intensificar a gratidão e a apreciação pelo que se tem. Se você passa um tempo imaginando a perda de sua saúde, de seus entes queridos, de sua liberdade ou de seus bens materiais, o que você tem agora adquire um valor imenso. A cada refeição, cada conversa, cada dia de saúde, você percebe a fragilidade e a preciosidade dessas bênçãos. É um lembrete vívido de que a vida é um empréstimo, não uma posse eterna. Essa reflexão nos leva à mais poderosa e, muitas vezes, evitada forma de premeditatio malorum, a contemplação da nossa própria mortalidade. Temos um medo irracional de reconhecer que somos finitos. Evitamos pensar sobre a morte porque achamos que é deprimente, que nos trará tristeza. Mas os estoicos, e em particular Marco Aurélio, observavam o efeito oposto. Refletir com frequência sobre a mortalidade, sobre a brevidade da vida, na realidade, nos anima e nos traz clareza. Se, por um instante, você fosse confrontado com a notícia de que lhe restava apenas um tempo limitado de vida, quais mudanças você faria? Que pessoas você procuraria? Que palavras você diria? Quais assuntos insignificantes ou distrações você abandonaria imediatamente? Ao confrontar a ideia de que cada dia pode ser o seu último, a perspectiva muda drasticamente. O medo da morte, quando encarado, torna-se um catalisador para viver com mais propósito, mais amor e menos desperdício de tempo e energia em trivialidades. Não se trata de ser mórbido, mas de se tornar mais presente, mais consciente da preciosidade do hoje. É um convite a abraçar a vida com toda a sua intensidade, a ser a melhor versão de si mesmo agora, sem protelações para um futuro incerto. Se você soubesse que seria ressuscitado após a morte, quão diferente seria sua perspectiva? Essa clareza é o que a premeditatio malorum pode nos oferecer, ao nos libertar do medo do pior, e nos permitir viver com mais coragem e gratidão. Em última análise, a premeditatio malorum não é uma receita para a infelicidade, mas um caminho para a serenidade. Ela nos equipa mentalmente, não para evitar a tempestade, porque tempestades virão, mas para enfrentá-la com fortaleza. Ao internalizar que podemos suportar o pior, o medo do futuro diminui. E somos capazes de desfrutar mais plenamente do presente. Não é sobre esperar o pior, mas sobre se preparar para ele, permitindo que a vida nos surpreenda com o melhor, sem nos abalar com o que pode dar errado. A premeditatio malorum é, portanto, uma ferramenta estoica essencial para transformar o medo do futuro em resiliência e um profundo apreço pelo presente. Em vez de nos paralisar,
Imaginar o pior nos liberta para viver o melhor que podemos, hoje. A verdadeira segurança não está em evitar o perigo, mas em saber que podemos enfrentá-lo com dignidade e sabedoria. Se essas ideias ressoam em você e deseja explorar mais a sabedoria estoica para uma vida mais plena, inscreva-se no canal e siga nessa jornada de autoconhecimento e fortaleza interior.